E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos do contexto de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no Setup JJ. Aqui estão nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral, e sobre temas positivos para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso Kaizen, né? Nosso melhoramento contínuo. É importante fazer um disclaimer, que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais, que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do nosso relógio suíço, do nosso Setup JJ, tá bom? Em que a gente sempre está na busca de interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui é a tela analítica do nosso setup. Eu chamo ele de relógio suíço porque a gente busca aqui sempre a melhor hora de compra, a melhor hora de venda e a melhor hora para também não fazer nada, o timing, né? E nada melhor do que um relógio suíço para nos dar a hora mais perto do real possível, né? Nós temos aqui, esse vídeo aqui é o vídeo de número 152. Então nós temos outros 151 vídeos aí de análise para trás, tá bom? Todos eles, cada um mostrando algum detalhe, né, sobre a análise pela ótica do Setup JJ, tá bom? Nós temos vídeos também demonstrando o setup em si, demonstrando cada indicador desses aqui, inclusive da origem, né, de como foi desenvolvido cada indicador desses, do porquê eles estão no setup, do porquê dessas calibragens, tá bom? Tá tudo disponível aqui no canal, na playlist também do Setup JJ, tá bom? De forma crescente, para o conhecimento contínuo e crescente, né? Lembrando que nós também trabalhamos com o Fibonacci, do chefe do Marco Aurélio Rossi, o Triple Screen, né? Do Alexander Elder, figuras gráficas, né? Principalmente baseada em Thomas Bukowski, né, na sua Encyclopedia of Chart Patterns, né, na sua enciclopédia de padrões gráficos. Candlestick, principalmente baseado em Steve Nielsen, Gregory Morris, Stephen Bigelow, tá? Movimento de preços, né, desde Monehisa Roma, Charles Down e por aí vai. Análise técnica, né? Price action, tá? Principalmente com base em All Brooks. E a principal peça de qualquer setup, que somos nós mesmos, tá? A gente tem uma abordagem aqui do tripé da disciplina, tá bom, meus amigos? Em que a gente passa pela disciplina técnica, que é conhecer não só a sua tela, os seus indicadores de forma profunda, mas conhecer também os ativos que você opera, ter cultura de mercado, tá bom? Conhecer o que é alavancagem, saber das regras operacionais, né? Saber de tributação, porque muito disso você pode aproveitar, né, dentro de estratégias de trading, tá bom? Ter cultura gráfica, ter cultura técnica, ter cultura de mercado, tá bom? É importante, é muito importante. Em segundo lugar, a gente traz a disciplina física, porque é importantíssimo você ter saúde para ter a condição de concentração da melhor, em alto nível, né? A gente aqui no Setup JJ, a gente sempre está buscando alto nível, tá bom? Desde a questão do seu sono, de você ter um bom sono, porque não adianta nada você ter uma noite mal dormida, chegar já cansado para operar e não vai conseguir, fatalmente, dificilmente vai conseguir bons resultados, né? Até a questão de alimentação, tá? De saúde física, de cuidar do corpo, de cuidar da mente, né? Mens sana in corpore sano, né? Como dizia Juvenal. E também o terceiro tripé da disciplina, que é a disciplina emocional, tá? Desde a autocontrole, autoconhecimento, né? Controle de ansiedade, controle de medo, controle de coragem também, equilíbrio, né, emocional, tá bom?
Tudo que você é no mercado, pessoal, tudo é refletido por conta do que você é na sua vida pessoal, tá bom? Se você é o nervosinho que briga no trânsito, por exemplo, você vai ser o cara sem paciência de esperar um trade aparecer, vai agir de forma impulsiva e muito dificilmente você será um ganhador no trading. Portanto, muitas das vezes a gente vê pessoas que têm que resolver questões dela, da vida particular, para se tornar um ganhador, um vencedor consistente no trading, tá bom? Aqui a gente traz em todos os nossos vídeos essa tela, que é a tela da dinâmica do Fibonacci, tá bom? Que nada mais é do que os prováveis caminhos do preço, né, que o preço percorre através do traçado do Fibonacci, tá bom? Por exemplo, a região de 23,76 é a região de filé mignon, 76,111 é o Fibo violino, né? Ou seja, o preço bateu no 111, é uma região de possível violino ou falso rompimento, né? Um pullback, um throwback, tá bom? E por aí vai, tá bom? Eu tenho deixado essa imagem aqui em todos os vídeos, para quem quiser tirar um print e guardar, está aí disponível, tá bom? E a gente tem que agradecer sempre muito ao Marco Aurélio Rossi, tá? O criador, o pai do Fibonacci. Vamos lá? Deixa eu trazer aqui primeiro um pouquinho a Vale SA, né? Todos sabem que a Vale SA já se chamou Vale do Rio Doce, né? No passado, né? E a partir de 2007 ela mudou o nome dela simplesmente para Vale, né? A Vale SA é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logísticas do Brasil. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora do mundo de minério de ferro, de pelotas e de níquel. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera 9 usinas hidrelétricas, no Brasil, no Canadá e na Indonésia. Em 2008, a empresa chegou a ser a 33ª maior empresa do mundo, de acordo com o Financial Times de 2008, e a maior do Brasil em volume de exportações. Em 2009, a marca e o nome fantasia da empresa deixaram de ser Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, e passaram a ser apenas Vale SA, nome pelo qual sempre foi conhecida na Bolsa de Valores, né? A nossa Valesca, né? Ela é uma empresa é uma sociedade anônima de capital aberto. O slogan dela é Vale para o mundo com novos valores, tá? Ela tem ações na B3, na Bolsa de Valores de Nova York e na Latbex, que é a bolsa de ativos, né, latinos, sediada na Europa, em Paris, França, tá bom? Ela é uma empresa que tem atividade nos ramos de mineração, logística, energia, siderurgia, né? Foi fundada em 1942, tá? Ela tem 81 anos, foi fundada na cidade de Itabira, Minas Gerais, pelo governo federal do Brasil, na época presidido por Getúlio Vargas, tá bom? Hoje a matriz da Vale fica no Rio de Janeiro, tá bom? Ela atua no mundo inteiro. O atual presidente dela é Eduardo Bartolomeu e o CEO, né, o diretor financeiro, é o Luciano Ciani, tá? A Vale emprega em torno de 213 mil pessoas, dados de 2021, sendo 72 mil pessoas funcionários próprios, né, no Brasil, e terceirizados 141 mil funcionários, 114 mil no Brasil, tá? Ela tem várias subsidiárias: Vale Limited, Minerações Brasileiras Reunidas, Samarco, VLI Multimodal, MRS Logística, Companhia Siderúrgica do PCM e Ferros Research, tá bom? A gente tem mais dados aqui a trazer da Vale, ó, que eu tenho trazido esse site aqui, né, comentado a vocês, no qual eu tenho colhido esses dados aqui de forma simplificada, mas tem um valor, né, para que a gente não tenha o trabalho de calculá-los, nesse site Fundamentos,
tá bom? Tá aqui o ticker, né? Fundamentos.com. É só você digitar o ticker que você quiser da empresa aqui, ó, que vai chegar, por exemplo, aqui Vale 3, né? Ações ordinárias nominativas, novo mercado, né? A empresa Vale ONNM, do setor de mineração, subsetor minerais metálicos. O fechamento dela de sexta-feira, agora dia 23 de 6 de 2023, ou seja, 23 de junho de 2023, foi R$ 65,90. A mínima das últimas 52 semanas é R$ 61,40. Nós vemos que a gente está bem perto aqui da mínima das últimas 52 semanas, ou seja, dos últimos 12 meses, né? E a máxima das últimas 52 semanas é R$ 95,89, né? O volume médio de Vale é 2 bilhões de reais, tá bom? O valor de mercado da empresa gira em torno de 299 bilhões de reais. O último balanço processado é do dia 31 de março de 2023, ou seja, do primeiro trimestre desse ano, né, de 2023, e o número de ações são 4 milhões e meio de ações, tá? Esse valor aqui eu tenho comentado sempre que para mim ele não vale muita coisa, tá bom? Esse valor da firma que é colocado aqui, ó, valor da firma, Enterprise Value, é calculado somando o valor de mercado da empresa e a sua dívida líquida, ou seja, esse valor aqui de 299, pessoal, que é colocado aqui no site, é a soma do valor de mercado aqui, ó, mais o valor da dívida líquida, mais esses 41 bilhões aqui, ó, tá bom? Ou seja, 299 mais 41 dá 340. Para mim, ele não serve de forma de análise, tá bom? Para mim, eu não jamais usaria esse valor, tá? Eu uso aqui, tá? Para vocês saberem, o patrimônio líquido, tá bom? Esse valor para mim aqui é o valor confiável de cálculo da empresa, confiável até certo ponto, tá? Mas é o valor que eu uso, né? É o valor que eu dou um maior crédito, né, ao usar ele aqui para análise dos indicadores, tá bom? A gente vê aqui que as variações, né, agora nessa sexta-feira, né, a Vale fechou com queda de 1,01%. No mês de junho ela está com uma alta de 3,28%. Nos últimos 30 dias ela está com 0,99% de queda. Nos últimos 12 meses ela está com uma queda de 2,48%. No ano de 2023 ela está com uma queda de 24,23%. O ano de 2022 ela subiu 24,46%. O ano de 2021 ela subiu 4,73%. O ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi um ano muito bom para a Vale, né? Diferente da Petrobras que nós vimos lá, que foi um ano de queda, para a Vale foi um ano de maior alta aqui, ó, 70,47% de alta no ano de 2020. 2019, 6,85% de alta e 2018, 26,49% de alta. Aqui a gente tem alguns indicadores, né, múltiplos. Esse múltiplo aqui para mim é muito importante, o preço, relação preço-lucro, né, que está em 3,63%. É uma boa relação preço-lucro, é uma ótima relação. Isso aqui quer dizer que em menos de 4 anos, você comprando Vale, ela vai pagar, através dos lucros dela, né, ela paga o valor que você gastou na compra, né, que você investiu na compra das ações, tá bom? Aqui a gente tem outras várias, preço EBITDA, tá? Preço ativo, preço capital de giro, crescimento de receita, ó, né? Lucro prejuízo acumulado, margem bruta, margem EBIT, margem líquida, ó, o ROIC aqui, o ROI, ó, né? Return on Equity, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, né? É muito bom, tá vendo, ó, né? Múltiplo de liquidez corrente, dívida bruta pelo patrimônio, giro de ativo, tá vendo? Aqui a gente tem dados do balanço patrimonial fechado agora no primeiro trimestre de 2023, em que o ativo da companhia
gira em torno de 444 bilhões de reais, as disponibilidades 24 bilhões de reais e o ativo circulante 73 bilhões de reais, tá vendo? Aqui a gente tem a dívida bruta em 66 bilhões de reais, dívida líquida 41,7 bilhões de reais e o patrimônio líquido 189 bilhões de reais, tá bom? O balanço consolidado dos últimos 12 meses, ó, a receita líquida está em 213 bilhões de reais, EBIT 85 bilhões de reais e o lucro líquido, tá? 82 bilhões de reais. No fechamento agora do balanço do primeiro trimestre de 2023, ó, a gente tem uma receita líquida de 44, né? Vamos arredondar, 44 bilhões de reais, um EBIT de 17,5 bilhões de reais e um lucro líquido de 9,5 bilhões de reais, tá vendo? É uma empresa pagadora de dividendos, tá bom, pessoal? Ela é lucrativa desde sempre, tá? Eu confesso que eu não lembro a última vez que Vale fechou um trimestre com prejuízo. Eu não me lembro aqui agora, não me vem à memória. É uma empresa que muito saudável e tudo, tá? Bem, vamos em frente, né? Vamos então para estudos do contexto, continuar, né? Os estudos do contexto de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Aqui a gente está com o gráfico de Vale então, né? Mensal, tá bom? Onde a gente analisa aqui mais ou menos os últimos 20 anos, mas é um pouco da história da companhia, né? Agora aqui a gente vê que a gente chegou nesse topo triplo, né? Em que o último aqui foi feito agora, ó, né? 2023, tá vendo? E está acontecendo essa queda aqui, né? Nós temos níveis de Fibonacci aqui, pessoal, ó. Vários níveis a ressaltar, ó. Tá? Esse 76 aqui, ó, 23, tá bom? Isso aqui é importante ressaltar porque aqui a gente fez um filé mignon, tá vendo? E agora, deixa eu trazer uma lupa aqui pra gente olhar ali, ó. O que está acontecendo agora aqui, ó. Olha o candle aqui do mês de junho, ó, né? Ele estava recuperando aqui, o ativo estava se recuperando, bateu na média de 27, tá vendo? Que está virada para baixo, mas voltou a devolver, tá vendo? E voltou a ficar aqui nessa região do 23 desse Fibonacci em verde, né? A gente tem aqui passando uma linha de tendência de alta aqui embaixo, né? Um canalzinho, ó, a terceira pá do ventilador, né? E o preço voltou a colar aqui novamente, né? A gente vê aqui que a média móvel exponencial de 200 ainda é apontada para cima, mas a de 9 e 27 estão para baixo, tá vendo, ó, né? Ou seja, o MACD aqui que é comprador, tá cada vez a força compradora caindo, tá minguante, né? E a gente já vê uma banda de Bollinger aberta aqui para baixo, dando volatilidade para essa queda, né? Se romper esse 23 aqui, né, a gente tem o alvo aqui embaixo nesse menos 11, tá bom? Se voltar, a gente tem alvos acima, né? Nessa convergência de fibos aqui acima e no 76 do verde de novo acima, mais acima, né? A gente vê uma queda de volume, tá vendo, ó, né? O JJ Index está comprado, ó, o PVT deu uma queda, porém ficou flat aqui no final agora, né? A mesma coisa com o CCI, ó, ele está vendido, só que ele deu uma segurada aqui no ponto zero dele, que é região de possível suporte ou resistência, no caso aqui suporte, né? Deu uma segurada aí, deu uma respirada. Indo para o gráfico aqui semanal, meus amigos, ó, a gente vê mais claramente aqui o topo triplo, ó, né? Que inclusive é o topo histórico do ativo, tá bom? E vê a queda do preço, ó, né? Onde ele veio bater justamente aqui nesse 23 do Fibonacci em verde, tá vendo? E que coincide também com a média móvel de 200 períodos, né? A média móvel exponencial de 200, a duzentona. A gente vê que o preço fez uma regressão à média e voltou a cair e agora está nessa posição aqui. Como eu falo, eu trabalho muito com rompimentos, né?
O rompimento desse ponto aqui, olha o crescimento de volume, tá vendo? Né? E depois a queda também, né? Mas o rompimento desse ponto aqui com o volume vendedor, né? O JJ Index se resolvendo, aqui a gente está vendo aqui, ó, que ele chegou a querer dar compra, voltou e está colado aqui na linha do... O PVT está colado aqui na linha da média móvel de 50 períodos, ó. O C650 está vendido e também está fazendo uma dança aqui em cima da linha do menos 11, ó. Tá vendo? Nós vamos ter aqui esse ponto aqui, ó, a ser resolvido para essa semana, né? A gente vê que o minério de ferro tem tentado dar uma recuperada aí, né? E nem sempre que o minério de ferro também está subindo, quer dizer que Vale também está indo junto. A gente já tem visto nos gráficos das semanas passadas, os gráficos comparativos. Vamos reparar isso hoje também aqui no gráfico comparativo, mais na frente aqui da nossa análise, tá? Então esse ponto aqui, onde o ativo está, é um ponto bem importante, tá bom? Ele rompendo para baixo aqui é um sinal importante, tá? Se não romper, nós temos, como falado, alvos aqui acima, esse 76 aqui, essa convergência, e o 76 do Fibo Verde aqui fazendo de novo o filé mignon para cima, tá? Vamos ver aí o que vem para a semana, porém aqui, ó, a gente vê, ó, a média móvel exponencial de 200 flat, né? A de 9,27 para baixo, o MACD 18 vendedor, ó, e crescente, tá vendo? Banda de Bollinger abertas para baixo, dando volatilidade de queda, tá bom, meus amigos, né? Dando volatilidade de queda, né? Tá? Indo para o gráfico aqui diário, né, de Vale, ó, a gente vê aquele terceiro topo histórico, né? A terceira teste aqui do topo histórico, e a gente vê aqui claramente a linha de tendência de queda, tá? Né? A gente vê, ó, aqui mais claramente aquela regressão à média que foi feito lá no gráfico semanal, ó. Aqui no diário a gente vê ele mais completo, ele mais de perto, né? E vê que o preço voltou a cair, ó. Tá vendo? Aonde? No 23 aqui desse Fibonacci, tá vendo? Ele tá justamente nessa linha aqui, ó. Tá de livro isso aqui, né, meus amigos, ó. Tá um negócio feito de livro, parece que é combinado. Claro que não é, tá? Vemos aqui, ó, a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também para baixo, ó. MACD vendedor e crescente também. Olha a banda de Bollinger abrindo aqui, ó, e aqui tá passando aquela linha de tendência, ó, bem aqui abaixo, ó. Tá vendo? Né? Então, como falado, esse ponto aqui, ó, é um ponto crucial agora para o futuro do ativo, tá bom? Ele rompendo aqui para baixo, a tendência se reforça dessa queda aqui, tá bom? Vemos aqui uma queda de volume forte, ó, tá vendo? O JJ Index está vendedor, ó. O PVT se distanciou um pouquinho já da média de 50 aqui. E o C650, ó, virou para baixo de novo, que ele tinha ido na linha do zero, ó, né? E tá para romper a menos 100 para baixo, tá? Ou seja, temos uma LTB, né? Uma linha de tendência de baixa, tá bom? A gente sabe e tem visto aí, né, que não quer dizer só que o minério de ferro suba no mercado internacional que Vale vai subir. Tem outras questões de demanda do minério mundiais e tudo, né, que vão gerar efeitos aí na questão da companhia, tá? Aqui, olhando o gráfico de 60 minutos de Vale, meus amigos, ó, a gente sempre tem comentado essa quantidade de gaps, né, que Vale tem trazido, tá? Né? E deixou mais um gap aqui nessa semana agora, né? Nessa sexta-feira, ó. Deixou na sexta, deixou na quinta, gap para tudo que é lado. A gente vê que também temos uma linha de tendência de queda, tá bom? Formada. O preço rompeu de novo, ó. Ele chegou a trabalhar aqui nessa região, ó, na média móvel de 200, tá vendo? Né? Porém rompeu de novo para baixo, ó, né? E a média de 200 virou também para baixo, ó, a média móvel exponencial de 200. A de 27 também tá para baixo e a de 9 ficou flat, ó. MACD tá vendedor, porém ele deu uma segurada aqui nessa regressão à média, ó. Foi feita uma regressão à média, onde aqui, ó, o JJ Index avisou, tá vendo aqui, ó? O PVT chegou a tocar, a ficar aqui na região da banda de Bollinger, ó,
e voltou, tá vendo? Essa volta aqui é um sinal de regressão à média, como o preço fez, ó, tá vendo? Porém, ele bateu aqui na média de 9 e está aqui agora, né? O volume muito baixo, ó, pessoal, né? Uma das coisas que eu tem me chamado a atenção é essa queda de volume em muitos ativos brasileiros, tá? O volume tem caído muito, muito mesmo. Aqui a gente tem aquela linha, ó, da tendência de alta que a gente falou. Aqui temos o 23 do Fibonacci, tá vendo? Né? E aqui temos uma linha de tendência de queda, ó, topos e fundos descendentes, ó, né? Impulsão, correção, impulsão. E agora estamos fazendo uma correção aqui, tá bom? Porém, a linha de tendência ainda é de queda. A gente vê aqui, ó, o C650 voltando para a linha do menos 100, né? Vamos ver o que vira aí, tá? Indo para o contexto aqui do Triple Screen, meus amigos, ó, a gente vê, né? Claro que temos uma linha de tendência de alta aqui mais longa, né? Inclusive o preço trabalhando ainda acima da média de 200, tá vendo? No semanal, né? Porém, essa linha de tendência de queda aqui está testando mais uma vez a duzentona aqui. A gente sabe que a duzentona é dura de romper, né? E a gente sabe que qualquer suporte ou resistência, quanto mais testado ele é, mais forte ele fica, né? E a gente está agora no segundo teste aqui da linha de tendência, da média móvel de 200, né? Olhando o gráfico diário, a gente vê claramente uma linha de tendência de baixo, uma LTB, e nos 60 minutos também uma LTB, né? Vamos ver aí, né? Tem muita coisa aqui de sinal de queda, tá? Nós temos mais sinais de queda aqui no ativo do que de uma recuperação. Porém, tudo é possível, né? Amanhã, como diz o forrozinho lá, né? Amanhã é possível tudo acontecer, inclusive nada, né? Olhando os gráficos comparativos, então, aqui, meus amigos, ó, a gente vendo o gráfico de 15 minutos, a gente está olhando aqui mais ou menos os últimos 10 dias de variação percentual, né? Essa é a linha do zero. O único que está acima aqui é o Ibov, tá vendo? O Ibov subiu nesses últimos 10 dias 1,24%. O minério de ferro, ó, caiu nesses últimos 10 dias 0,57%. O dólar perante o real caiu 1,72%. A ADR de Vale, né, que é negociada na Bolsa de Nova York, caiu 4,22%. E a ação da Vale caiu 5,18%, tá vendo? Tem caído, né, pessoal? Infelizmente o ativo tem caído nessa época, né? Cada um que monte sua estratégia, né? Na hora que um ativo desse que é bom começa a ficar barato assim, em muitas ocasiões, e é questão de decisão própria de cada um, pode ser a hora de comprar, né? A gente viu que a relação preço-lucro dele está bem baixa lá. É um ativo que, independente de estar caindo, ele continua pagando dividendos, né? E tudo. Claro que existe a comparação. Nós fizemos ontem, está aqui disponível, né, no canal, a análise de Petrobras, por exemplo. E cada um tem que ter seu objetivo e saber fazer suas escolhas, né? A gente está demonstrando aqui nada mais, nada menos do que análises, né? E claro que cada um, a partir da sua interpretação, que tem que tomar sua decisão, tá? Vamos aqui para o gráfico comparativo de 60 minutos, onde a gente está olhando aqui mais ou menos os últimos 40 dias de variação percentual, tá? Aqui está a linha zero, tá bom? Onde quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu, né? Aqui acima a gente vê que quem mais valorizou foi o Ibov, também nos últimos 40 dias, com 9,51%. Seguido de minério de ferro com uma valorização de 5,46%. E aí a gente vê, ó, o descolamento de Vale com o minério de ferro. Minério de ferro subindo e Vale, ó, caindo 4,56%. E Vale, a ADR da Vale na NYSE, né, na New York Stock Exchange, a Bolsa de Valores de Nova York, caindo 2,45%. Inclusive Vale aqui no Brasil, ó, caiu mais percentualmente do que a própria ADR lá nos Estados Unidos, ó. E o dólar também está caindo, né, pessoal? O dólar perante o real tem se valorizado. O dólar caiu 2,61% aqui nos últimos 40 dias, tá? Indo para o gráfico comparativo aqui diário, ó, a gente está comparando percentualmente aqui mais ou menos os últimos 12 meses, né? A linha zero está aqui, tá? Então quem está acima é porque valorizou, porque subiu.
Quem está abaixo é porque caiu. E o único ativo que caiu foi o dólar, né? Tem mais de um ano, tá, que o dólar tem se valorizado perante o real, tá bom? O dólar tem ganhado força há mais de um ano já, tá bom? Então o dólar caiu 13,10%. O ativo que mais se valorizou aqui nos últimos 12 meses foi o Ibov, com 20% de alta, seguido da ADR e da Vale com 8,82%, o minério de ferro 7,70% e Vale, aqui no Brasil, Vale 3, né, com a alta de 2,64%. A gente observa um descolamento aqui, inclusive grande, né, da valorização da ADR, da Vale lá nos Estados Unidos e o minério de ferro, com a própria ação da Vale aqui no Brasil. Ó, né? A ação da Vale aqui no Brasil valorizou bem menos. Claro que tem valorização cambial aqui, tá bom, meus amigos? A gente não pode esquecer disso. Porém, olhando só friamente, só secamente, né, vamos dizer assim, a variação percentual, sem contar com a questão do câmbio, a Vale valorizou bem menos do que a própria Vale nos Estados Unidos e o próprio minério de ferro, tá? Indo aqui para o gráfico semanal, tá? Comparativo, ó, no qual a gente compara aqui mais ou menos os últimos 4 anos, né? Sendo que temos a linha do zero aqui, né? Quem está acima foi porque valorizou, e a gente vê que ninguém dos ativos comparados aqui agora teve desvalorização, né? Caiu. Vemos aqui o topo triplo, ó, né? De Vale, né? E Vale foi o ativo aqui que mais se valorizou, né? Vale valorizou 114,84%, sendo que as ADRs da Vale se valorizaram só 20,88%. Então a gente tem aqui, ó, 20,88%, né? Um descolamento muito grande, tá vendo? Né? Ou seja, mudando para os últimos 4 anos, a gente vê que Vale se valorizou muito mais do que a própria ADR dela, e também se valorizou mais do que o minério de ferro, que nesses últimos 4 anos subiu 20,98%, tá? O Ibov subiu 21,58%, e o dólar perante o real subiu 28,09%, tá, meus amigos? Indo para o gráfico mensal, aí a gente vê o tanto que vale aqui, ó, gráfico comparativo mensal, a gente está comparando os últimos 20 anos, tá? O ponto zero está aqui, né? Quem está acima é porque subiu, quem está abaixo porque caiu, tá? A gente vê que ninguém está abaixo aqui, ninguém caiu nesses últimos 20 anos, tem uma queda acumulada, né? Porém, ó, a gente vê que a alta do minério de ferro dos últimos 20 anos é de 20,64%, tá vendo? A alta do dólar é de 175,68%. E a alta da Vale, né, da ADR da Vale nos Estados Unidos subiu 205% contra uma alta da própria Vale aqui no Brasil de 2.095%. Olha o descolamento gigantesco, né? Ou seja, Vale aqui no Brasil se valorizou muito, mas muito mais mesmo do que a própria ação da Vale nos Estados Unidos, né, na Bolsa de Nova York, e também do que o do minério de ferro. E a gente vê aqui que o Ibov também subiu aqui, mas bem menos do que Vale, claro, né? O Ibov subiu 462,49% nos últimos 20 anos, tá? Então a gente vê que Vale aqui realmente voou, né? Vale é um dos ativos que mais se valorizaram nesse longo prazo aqui, tá bom, meus amigos, né? No curto prazo a gente já vê, inclusive lembrando da nossa análise de ontem, por exemplo, que no curto prazo, os últimos 5 anos, por exemplo, Petrobras valorizou muito, mas muito mais mesmo do que Vale, né? E Vale agora está no momento que está realmente dando uma devolvida aí, quem sabe chegando a um bom momento de compra, tá? Quem sabe, né? Quem sabe, né? A gente viu, apesar que também a relação preço-lucro de Petrobras é bem baixa, né? É 2 poucos por cento, tá? É muito baixa, é menor ainda do que a da Vale, né? São empresas que estão ficando baratas aí no mercado brasileiro, tá? A questão que, claro, não quer dizer que uma empresa está barata que chega a hora de comprar ela. A gente precisa analisar todo um contexto para tomar essa decisão
E eu tenho demonstrado aqui para vocês algumas variáveis, mas claro, sem dar o meu posicionamento, porque o intuito aqui do vídeo, né, o objetivo aqui do vídeo é simplesmente demonstrar uma técnica, a forma que eu vejo o mercado, mas não dando call de marketing, né? O objetivo aqui não é esse. Eu não faço indicações e não vou fazer, tá bom? É simplesmente demonstrando dados aqui para vocês, que talvez vocês passaram despercebido ou alguma coisa, uma forma de analisar, e com isso vocês que tomem suas decisões, como eu também tomarei as minhas, né? Tá bom? É isso aí, meus amigos. De análise por hoje são essas aqui, tá bom? O melhor teste de comportamento de um homem ou de uma mulher é a forma que se comportam em uma disputa. George Bernard Shaw. É isso mesmo. Como as pessoas demonstram, né? Numa hora de uma discussão, numa hora de um desentendimento, de uma disputa por alguma coisa, como aparece, né, a honestidade ou não da pessoa, o bom caráter ou o mau caráter, e uma série de coisas, tá bom? Observem, pessoal, a gente precisa aprender com a vida, né? Prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro, né? Gálatas 6:4. É isso aí, meus amigos. Façam o de vocês, tá bom? Todo mundo aqui está aberto, tudo aí que é feito com o Setup JJ, e cada um de vocês pode usar, né, o Setup JJ. Por isso a minha preocupação aqui de não falar o que eu estou fazendo com o mercado, tá? Mas simplesmente de demonstrar para você fazer a sua própria glória, tá? Não vão comprar porque eu comprei, ou não vão vender porque eu vendi. Comprem porque vocês decidiram, porque vocês sabem o porquê compraram, o porquê venderam, o porquê dando stop e tudo mais, tá? Façam a glória em vocês mesmos. Vocês são capazes. Eu sei disso, eu tenho certeza. Você tem que derrotar essa vontade de perseverar quando a perseverança o está levando para o buraco. Max Gunther, os axiomas de Zurique. É isso aí, meus amigos. A gente levando isso aqui para o mercado, né? Às vezes a pessoa abre uma posição e a posição está perdedora e ele continua insistindo naquilo, né? E seguindo. A gente viu tanta coisa assim em Cogna, né? COGN3, por exemplo, IRB, né? Instituto de Resseguro, Americanas. Por isso que a gente sempre fala aqui, grandes ganhos, pequenas perdas, tá bom? Quando ganhar, deixa o lucro ir até onde você vê que você não vai devolver. Quando começar a devolver, zera logo. E quando você vê que não está certo, que está dando prejuízo, dá o stop logo, meus amigos. O stop é amigo do trader, né? A gente, como diz o Caco Maia, né? O stop é amigo do trader. O stop não é vergonha para ninguém, tá? Quando a gente não acerta, né, a linha que o mercado está indo, dá o stop logo, né? Deixa o loss pequenininho, deixa a perda pequena, grandes ganhos, pequenas perdas. É simples assim o mercado. É tão simples que parece que as pessoas não querem seguir, né? Na hora que está o prejuízo, zera logo, entendeu? Tá ganhando, deixa o ganho ir. Se começou a devolver, já zera também, segura o dinheiro no bolso. A gente está aqui para isso, tá bom? As pessoas e os mercados tendem a subestimar a probabilidade de mudanças extremas. Michael Lewis, a jogada do século. É isso aí, meus amigos. A gente sabe, né, do livro lá do Taleb, né, o Cisne Branco, né, a lógica do Cisne Branco, né, The Black Swan. E acontece no mercado, né? A gente já sabe, quem está há um bom tempo aí no mercado sabe das mudanças extremas que o mercado faz de uma hora para outra, daquela onda gigantesca que de uma hora para outra aparece e que a gente precisa estar pronto para tomar a decisão e pronto, tá bom? Então estejam ativos nisso, estejam perceptivos nisso, tá bom? Mantenha os seus ganhos em seu bolso. É tão simples, né? Mantenha seus ganhos em seu bolso, tá bom? Mantenha os seus ganhos em seu bolso. É isso aí, meus amigos. A gente está aqui para isso, né? E mantenham suas raízes de forma saudável, tá? Mantenham sim.
Ó. É isso aqui, né? É isso aqui. A gente tendo isso aqui, boas raízes, ó, né? Automaticamente a gente vai ter isso aqui, ó. Bons frutos, boas flores, bons galhos, boas folhas, né? Aquela parte pequenininha que as pessoas estão olhando, mas precisa ter base, tá? Com isso é que a gente conquista sucesso consistente. É simples, né? E necessário, tá bom, meus amigos? É simples e necessário, tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos. Espero ter passado algo de valor a vocês, tá bom? Mais uma vez. O objetivo aqui é sempre esse. Trazer algum detalhe, alguma coisa que vocês possam vislumbrar dentro das análises, tá? De que vocês possam levar para dentro do arcabouço de vocês, né? Da visão que vocês têm do mercado, tá bom? E que cresçam cada vez mais, que se tornam ganhadores consistentes cada vez mais. Mais uma vez, até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom, meus amigos? Água, fora pedra. Os